Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Lição 8. Nem parece que já passamos tanto tempo, né? 8 semanas com essa. E a lição 8 nos traz o título Livre-arbítrio, amor e providência divina. Me chama a atenção, irmãos, essa gravura aqui. Olha, uma caixa que está sendo aberta e libertando muitos corações. Olha só, vários corações estão sendo libertos. Aí você observa que a caixa, ao ser aberta, os corações estão indo para vários lugares. Um para o lugar que leva à luz e outros para lugar de trevas, lugar de escuridão. Então, a liberdade foi concedida. Cada um usa ela como achar melhor. Logo, a liberdade envolve você pode escolher o que você quiser. Saiba, como diz o texto de Eclesiastes, né? Quando o capítulo 8 diz assim, jovem, anda no caminho de acordo com o que agrada os teus olhos, faz conforme tudo agrada o seu coração. Eu estou falando com minhas palavras, mas ele chega a dizer assim, sabe porém isto, que diante de todas essas coisas, Deus te pedirá contas, ou seja, tudo que a gente faz terá um resultado ou benéfico ou maléfico, dependendo do que a gente está escolhendo. De acordo com a gravura, quem escolhe estar na luz terá a luz em sua vida. Quem escolhe ir para as trevas terá as trevas em si. O tema da lição é providência divina. Antes de falar da providência, a gente tem que falar da previdência. É só trocar o E pelo O. Deus, irmãos, em sua infinita sabedoria e bondade, ele previu, não previu como se ele estivesse fazendo algo adivinhasse. Ao ver o que aconteceria com o ser humano, ele então providenciou o que aquilo foi previsto. Ele previu o mal que iria acontecer e automaticamente providenciou um meio para trazer de volta toda a raça caída. Mas isso não quer dizer, irmãos, que ele automaticamente foi o responsável daquela situação. A liberdade foi dada, cada um escolheu o que assim o quis e logo, infelizmente, colheram as suas consequências. Mas graças a Deus que em meio a essas escolhas e consequências desastrosas, Deus providenciou um meio e na cruz a providência foi feita. Então, assim, providência é algo que Deus executou para mim e para a sua salvação. Previdência foi aquilo que Deus previu e planejou para com que nós pudéssemos, então, aceitar. Lembrando, quer seja pela previdência ou pela providência, Deus, em sua bondade e misericórdia, nos concedeu essa liberdade. Não tem responsabilidade pelas escolhas que fazemos. E na lição de domingo, ela fala sobre isso também. Eu gostaria de falar como é que eu posso dizer assim, mais uma vez falei sobre previdência versus providência, e aqui eu queria falar sobre soberania versus vontade de Deus. Eu quero deixar claro, irmãos, que eu estou fazendo uso de um comentário que eu acho muito interessante, do Carlos Bittencourt, e eu gosto do pensamento dele, né? Embora ele tenha um material em escrito, eu estou praticamente passando aqui em vídeo o material que ele nos fornece, e ele é muito interessante e bem enriquecido. Então, assim, se você chegar a ler no site chamado Ligado na Videira, algo semelhante ao que eu estou lhe dizendo, você vai entender alguns pontos eu estou trazendo, mas uma boa parte é o que está ali extraído, do qual eu achei bem interessante. Então, assim, aqui, nosso Deus soberano tem a ver com a soberania de Deus, ou seja, ele pode todas as coisas, ele é soberano em tudo que ele faz, ele é o supremo em tudo, mas ainda assim, a sua vontade não está enquadrada na questão de que tudo que acontece com o ser humano é exatamente, detalhadamente como Deus quer. Não é assim. E aqui tem uns textos que eu não posso deixar de ler com vocês, que eles são muito ricos para com a nossa compreensão da lição de hoje. Olha só, aqui, irmãos, nesses textos, nós vamos entender que o ser humano tem a sua vontade e Deus a permite. Então, assim, a vontade permissiva de Deus não deve ser confundida ou mal interpretada pela vontade absoluta de Deus. Quando ele chega a dizer assim, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que vocês esperam. Então, de Deus, o pensamento dele sempre é o ideal. Mas o ser humano escolhe outra coisa. Automaticamente, ele vai permitir com que aquilo seja feito por causa de nossa rebelião, nossa perversidade, de nosso mau uso da escolha que Deus nos concedeu. Então, assim, olha só, o Cântico no Salmos 81, e ele é bem interessante, eu vou ler nessa tradução aqui, NVT,
e ele é ainda mais rico ainda. Salmos 81 e o verso 11 a 14. Observe só como o ser humano tem escolhas das quais Deus não intervém, mas ele respeita. Deus faz uma proposta e o ser humano faz uma contraproposta e já decide. Ele não fala com Deus para tentar ver se há uma reconciliação ou uma conciliação de opiniões. Automaticamente ele escolhe o contrário. Salmos 81 e o verso 11 diz assim, ó: Meu povo, diz o Senhor, não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse. Olha só, ah, se meu povo me escutasse. Então ele falou, o povo que não quis. Quem dera Israel andasse em meus caminhos. Ele chega a dizer assim, os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem a sua vontade a minha vontade. Deus deixa isso muito claro. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Ainda continuando aqui, ó. Minhas mãos cairiam sobre os seus adversários se vocês viessem até mim. Então a vontade de Deus, irmãos, era que eles fossem até ele e buscassem abrigo, para que Deus pudesse intervir e lhe auxiliar. Olha agora o texto de Isaías, Isaías 30. Bom, nós vemos aqui que é o ser humano que escolhe, né? Isaías 30 e o verso 15. Olha que coisa interessante aqui, ó. Verso 15, na minha tradução diz assim: Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram. Não quiseram. Então, eles escolheram aqui. Verso 18. Portanto, o Senhor esperará até que se voltem para ele, para lhes mostrar o seu amor e compaixão, pois o Senhor Deus é fiel. Felizes os que nele esperam. Ou seja, é uma escolha esperar em Deus ou se antecipar, se precipitar. Isaías 30, verso 15 a 18. Um outro texto, irmãos, que me chama a atenção é Isaías 66 e o verso 4. Também é um texto bem forte nesse aspecto. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem, pois quando chamei, não responderam, quando falei, não ouviram. Se eles tivessem feito a sua parte, o texto sagrado fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, então, irmãos, é claro, a soberania de Deus não deve ser confundida com a sua vontade permissiva. Deus é soberano? É onisciente? É presciente? Mas isso não quer dizer que Deus intervém em cada detalhe das decisões do ser humano. Eu quis matar um ser humano, uma pessoa. Deus foi que planejou isso para a minha vida? Foi Deus que foi o autor desse meu assassinato? Eu me tornei um psicopata. Deus quis me tornar um psicopata. Foi plano de Deus isso. Irmãos, nunca, se eu fazer uso dessas expressões para atribuir a Deus como responsável, nesse sentido, ele vai ser o causador de tudo que não presta. E vou dizer para vocês aqui, sem medo de errar, quem mais quer que vocês pensem assim é o inimigo de nossas almas. É aquele que está lhes afligindo, é aquele que está trazendo mal. Essa interpretação não é bíblica e é contra a natureza divina. Então, assim, não confunda a vontade permissiva de Deus, aquele que ele permite pela dureza do coração humano e pelas escolhas humanas, com a sua vontade absoluta. Então, a soberania de Deus está acima de tudo, mas ele não está intervindo nos detalhes ou atuando nos detalhes das decisões humanas. Deus não quer que um ser humano faça mal ao outro. Deus queria que Caim matasse Abel. Era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Era da vontade de Deus que seu filho morresse na cruz. A vontade de Deus, irmãos, era que o ser humano nem pecasse, para que não houvesse resgate. O ser humano se mantivesse em paz com Deus, mas em sua bondade, em sua misericórdia, ele nos concedeu esse escape. Então, assim, nosso Deus é soberano? Absolutamente sim, mas ele não está sendo a favor ou sendo o responsável de cada coisa em detalhes que acontece aqui. Mesmo que ele seja onisciente, ele conhece de longe, ele não evita, porque o ser humano faz mau uso da escolha. Mas Deus poderia evitar, então assim o mundo não seria como ele é hoje. Se Deus pudesse ter evitado tudo isso, ele teria feito, mas isso comprometeria a sua natureza, o seu amor, a sua essência. Que eu e você nunca perca de vista. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele é chamado de arqui-enganador, para que você perca de Deus a percepção e atribua a ele o que de fato ele não tem responsabilidade. Que
que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ter a cada dia um relacionamento mais íntimo com Deus, para que saibamos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos a nós concedidos hoje. Que o Senhor nos auxilie, Pai, para que tenhamos de Ti sempre uma percepção agradável de quem é o Senhor para nossas vidas. Dá-nos o Teu perdão, a Tua misericórdia e discernimento para entendermos ao Senhor da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.